Olá, pessoal. Aqui é a professora Janaína Félix em mais uma audição de Nossa Língua Sem Mistérios. E neste vídeo ou áudio, eu digo vídeo, gente, porque passa no YouTube, né? Do site acessibilidadeemfoco.com, vocês já conhecem. Vou dar continuidade aqui aos fenômenos aí de palavras homônimas que têm um acento diferencial para identificar qual o vocábulo segundo a classe gramatical. E estou utilizando para esse assunto desde o início, de acentuação gráfica, tanto as gramáticas de Pasquale, desculpem o ruído, do professor Pasquale, como também de Fernando Pestana, gramática para concursos. Dentre também outros professores que eu gosto, professor Sérgio Nogueira, que criou até um canal no YouTube, com uma série de vídeos, tinha uma didática bem parecida do professor Pasquale e Cipro Neto, muito interessante. Mas vamos aqui seguindo com mais alguns exemplos. Ainda relembrando a reforma ortográfica, tornou-se opcional o uso do acento circunflexo no O da palavra forma, indicando timbre fechado e também diferenciando a mesma, quanto a tornando até, podemos dizer, homônima, homógrafa, ou melhor, homófona, né? Porque tinha o fonema diferente, forma, forma. Mas agora, pela pronúncia até se mantém, mas agora a escrita é idêntica, perfeitinha. Então, temos algumas frases, né? A diferença seria da palavra forma, do verbo formar, e o utensílio, que também vai originar do verbo formar, né? Forma, utensílio de formatar algo, né? De moldar. Então, uma frase assim: não gosto da forma dessa forma. Olha aí, a gente tem que ter o cuidado, então, de pensar, mas como é opcional, para dirimir ou identificar os termos dessa frase, pode-se colocar. Aí você vai ver como você vai definir a frase. Você vai botar o acento circunflexo na primeira vez que a palavra forma aparecer ou na segunda. Não gosto da forma dessa forma ou não gosto da forma dessa forma. Eu poderia dizer, não gosto do formato circular dessa forma, ou não gosto do jeito que foi colocada essa forma, ou de como a forma foi colocada, que aí não gosto da forma dessa forma. Vocês estão entendendo, gente, a duplicidade aqui? Então, segundo a reforma ortográfica, ainda é opcional. Olha aí, reforma, derivado de forma, né? Reforma, deforma. E ainda temos aí a locução adverbial, né? De forma, de maneira, de jeito, né? Locução adverbial de modo. Que aí seria aqui nessa frase, né? Não gosto da forma dessa forma. Não gosto da forma dessa maneira, como está, né? Desse jeito. Aí uma frase anterior, seguinte, é o que definiria o sentido desta frase duplicada aí. Não, de duplo sentido. Gente. Olha só outro caso. Infelizmente aqui caiu.
Segundo a nova reforma ortográfica, o acento agudo na flexão do verbo parar, no verbo parar, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, não é mais acentuado com acento agudo. Ou seja, ele ou eles, ou melhor, ele ou ela para. Temos aqui uma frase bem interessante do professor Fernando Pestana, que com a exclusão deste acento diferencial do verbo parar em relação à preposição para, deixa uma ambiguidade bem grande. Mais um engarrafamento para São Paulo. Nossa, que novidade. E aí, gente? É mais um engarrafamento na conta dos dias tão conturbados e congestionados do trânsito de São Paulo? Ou mais um dia parou, travou o trânsito em São Paulo? Então, com essa exclusão desse acento, a gente tem que refazer essa frase. Mais um engarrafamento para São Paulo. Ou mais um engarrafamento que parou a maior cidade do Brasil. Ou mais um engarrafamento parou a cidade do Brasil, né? Aí já seria uma manchete que já aconteceu, né? Aí a gente, se for nesse sentido, teria que haver um substituto, um sinônimo do verbo parar. Trava, congestiona, mas do jeito que está aqui, não dá. Agora essa outra frase aqui dá até uma cacofonia, né? Cacofonia, coisa feia assim, né? Falta de vocábulo. Ele sempre para assistir o Flamengo. Olha aí, mas aí tá bem contextualizado, né? Bem fácil da gente identificar o que é a preposição para e o verbo parar flexionado aí no presente do indicativo. Outro caso, pela e pela. Verbo pelar. Ela pela as axilas só pelas sextas-feiras. Ou pela sexta-feira. Ela pela as axilas só pela sexta-feira. Aí está, né, bem identificado a flexão do verbo pelar na terceira pessoa do singular e a preposição pela, contração de por mais a. Antes havia o acento agudo no verbo pelar, nessa flexão, agora não mais. Outro exemplo aqui, bem interessante, o verbo melhor dizendo, o substantivo, né, derivado do verbo pelar, masculino, palavra pelo, pelos, e o masculino da preposição pelo, que é pelo, né? Antes a palavra pelo tinha o acento circunflexo no E, indicando timbre fechado. Agora não mais. Olha aqui o exemplo. Os pelos eriçados do gato costumam passar pelo pé do dono. Os pelos eriçados do gato costumam passar pelo pé do dono. Olha aí. Então, antes havia esse acento circunflexo aqui no pelo, indicando pelo do gato, né? Substantivo. E a preposição pelo não. Mas agora não há mais. Porém, a gente consegue identificar bem no contexto o que se refere à preposição pelo e o que se refere ao substantivo pelo. Aqui eu só vou mostrar esse par aqui
a título de curiosidade, porque eu sei que não confundem. Polo, no sentido de polos magnéticos, ou posso dizer, ponto geográfico da Terra, né? Polo Norte, Polo Sul. E polo, sempre eu ouvi, né, lá no tempo de que eu estudava na gramática, né, uma preposição arcaica. Se é arcaica há muito tempo que não se usa. Mas também tem esse sentido de polo, um tipo de filhote de gavião, né, um tipo de gavião. Então isso aqui realmente nunca vai confundir. Porém, né, a palavra polo, no sentido de pontos magnéticos da Terra, havia um acento agudo no O, indicando o timbre aberto. Agora, não mais. Então, no contexto da frase, vamos entender bem o que é que significa, vai ter o sentido de polo, e quando se vai usar esse termo aqui indicando a espécie de gavião. Então aqui temos: os polos norte e sul são meras abstrações espaciais por onde os polos não voam. Então não tem nada a ver a gente confundir esses termos, né? Até no sentido aí, no contexto da frase. Sempre se falou, né, que tem a diferenciação da palavra pera, né, indicando o nome de fruta, e existia uma preposição arcaica, né? Porém, a fruta aqui, pera, não tem mais o acento circunflexo no E. Até porque nunca deveria existir, né? Já que esta preposição tão antiga, há muito tempo que não é usada. Permanecem também aí também não, né? Permanece o acento diferencial do verbo por e seus derivados. E a preposição por, aquela lá, né? Que tem a contração com a, aí se transforma em pela ou pelo. Então, vou pôr o livro na estante feita por mim. Olha aí, tá vendo? A preposição sempre vai estar junto do nome. É isso aí, minha gente. São muitos exemplos e com o tempo nós vamos identificando na situação que está colocada na frase o que significa cada palavra. E quando tem um acento diferenciado, facilita mais ainda. Então é isso, gente. Estudar é sempre bom e até a próxima, pessoal.